disponibilizar a aula. Então, esta é a aula, Equilíbrio dos Corpos Rígidos, parte 1. Hoje eu recebi a deliberação com relação ao calendário de vocês. E hoje temos aulas. Segunda-feira que vem é feriado. Só que dia 11 já começa as provas oficiais. Então, se eles não alterarem data nenhuma, infelizmente, essa é a última aula nossa. A turma de vocês tiveram muitos feriados. E eu não vou conseguir entrar nesse assunto equilíbrio dos corpos rígidos, porque primeiro eu faço uma revisão das leis de Newton, né? A turma da mecânica, que é a turma de terça-feira, não tiveram feriados, ou muitos feriados. Então, amanhã eu finalizo o programa com eles, né? Eu finalizo esse equilíbrio dos corpos rígidos. Muito bem. Fora isso, vamos tocar nosso barco, né? Então, o que é um corpo rígido? Professor. Oi. Boa noite. Antes do senhor iniciar a aula, eu poderia fazer uma pergunta? Pois não, pode. O senhor passou uma atividade logo de começo. Eu acho que eu mandei no grupo. O senhor viu? Você mandou no WhatsApp hoje? Isso. Eu vou falar o nome da atividade. Só deixa eu abrir aqui. Ela não está no Teams. É da atividade assincronoma, análise mental e cinemática. Ela não está no Teams. E no EVA eu não entreguei. Eu tinha entregado no Teams. Deixa quieto do EVA lá? Deixa. Essa foi a primeira atividade, né? Isso. Eu acho essa atividade em qualquer lugar que esteja lá, eu vou procurar, ou no EVA ou no Teams. Pode ficar tranquilo. Beleza, então. Que no EVA não dá mais para entregar. Tá bom. Tá bom, então, obrigado. Mas você conseguiu entregar pelo Teams? Sim, eu consegui entregar, só que... Beleza. Eu tinha feito de um jeito e a correção ficou de outro. Só que agora, nas atividades, nas tarefas do senhor aqui no Teams, não aparece ela também. Certo. Só tá as 5 tarefas, que são os relatórios e a lista de teórica. Tá. Mas essa atividade você conseguiu entregar pelo Teams, é isso? Sim, sim. Beleza, então. Pode ficar despreocupado, então. Beleza, então, professor. Obrigado. Nada, imagina. Vamos lá, então. Então, o que é um corpo rígido? Um corpo rígido é um corpo em que, no estudo do movimento, você tem que levar em conta a dimensão do corpo. Quando um corpo é pontiforme, ou seja, muito pequeno, quando você vai aplicar um conjunto de forças sobre esse corpo, todas as forças acabam caindo no mesmo ponto, porque o corpo é pontiforme. Agora, esse desenho, olha o tamanho dele. Eu apliquei de 1 a 4 forças. Eu apliquei em posições diferentes ao longo de toda a dimensão do corpo, tá? Então, quando isso acontece, esse corpo é chamado corpo rígido. E o estado de movimento dele é muito diferente do estado do movimento de um corpo pontiforme. Essa letra M1 e M2 que aparece aí, não sei se vocês estão vendo, ela tem como se fosse um semicírculo em torno da linha, mostrando que isso é uma possível rotação. Aí está escrito M, porque muitos autores
gostam de usar o M. Mas isso aí, para ele, é o que nós chamamos de torque. E nós iremos usar esse símbolo para representar o torque. Tá bom? Muito bem. As forças F1, F2 e F3 e F4, elas produziram ou têm chance de produzir o movimento de translação do corpo. Agora, M1 e M2 foram forças aplicadas que produziram torque e, consequentemente, produziram rotação nesse corpo rígido. Tá bom? Próximo transparente nosso. Plano de aula. Então, leis de Newton, uma revisão de movimento de translação, tá? Equilíbrio dos corpos pontiformes, que é chamado equilíbrio estático. E se desse tempo, como eu disse, momento angular, torque e equilíbrio dos corpos rígidos. Mas não conseguirei fazer isso, com certeza. A não ser que eles alterem o calendário, tá bom? Muito bem. As leis de Newton são 3 leis. Então, toda a mecânica newtoniana, que foi de 1600 e alguma coisa até 1905, toda a mecânica foi estudada em termos dessas 3 leis. Primeira lei, que é a lei da inércia. Essa lei, na verdade, é uma lei dos gregos, né? Que diz que um corpo ele se movimenta em movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuar sobre ele for nula. Então, se a resultante das forças que atuam num corpo for nula, ele tem 2 condições de movimento. A primeira condição é essa: ele move-se em linha reta com velocidade constante. Ou a segunda condição: se ele estava parado no momento em que a resultante foi aplicada e a resultante era nula, ele vai continuar parado. Se ele, no momento em que foi aplicado a resultante das forças, e a resultante das forças é nula, e ele estava com uma certa velocidade, ele manterá essa velocidade num caminho reto, ou numa trajetória retilínea. Tá? A segunda lei é a relação entre a força e a massa. Então, Newton escreveu que o agente físico, que é a força, que atua sobre um corpo, ele é dado por essa equação: força e módulo é a derivada com relação ao tempo do momento linear P, que é mv. Então, o professor de cálculo já deve estar fazendo isso com vocês. Isso é a derivada com relação ao tempo de m de mv. Se a massa for constante, eu posso tirar de dentro da derivada e derivo a velocidade. Só que a derivada da velocidade é a massa vezes a aceleração. Então, portanto,
o agente físico, força, é massa vezes aceleração. Ok? Muito bem. E a terceira lei é a lei da ação e reação. Então é o seguinte, se você aplica uma força sobre um objeto, esse objeto também aplica uma força igual e de sentido contrário à força aplicada. Tá? Muito bem. Se essa força oposta estiver na mesma linha de ação da força aplicada, diz que essa reação, essa terceira lei de Newton, é a terceira lei forte. Se as forças são opostas, mas não estão na mesma linha de ação, ela é uma força uma força de ação e reação fraca. Vou fazer um desenhinho aqui em cima para vocês. Eu tenho aqui um planeta de massa M1. Eu tenho um outro planeta de massa M2. Então, o planeta 1 atrai o planeta 2 por uma força do 2 atuando no 1. E a oposta é a força em 1 atuando por 2. Então, essas duas forças estão na mesma linha de ação, tá vendo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de interação forte. Mas pode acontecer o seguinte, vou desenhar aqui agora. Eu tenho uma força, um corpo 1, e eu tenho F21 aqui. E eu tenho aqui F de 1, 2. Aqui é o 2. É uma força de ação e reação. Só que elas não estão na mesma linha de ação, como essa. Como do desenho anterior. Tá? Então, consequentemente, isso aqui é uma interação fraca. Ok? Muito bem. Mas sempre existe uma reação que pode estar na mesma linha de ação ou numa outra linha de ação. Mas vale a terceira lei. Só como eu disse, uma é forte e a outra é fraca. Forte e fraca que eu falo é em magnitude. Tá bom? Muito bem. Então, aqui é a lei de inércia. Tem um bloquinho andando para a esquerda com uma certa velocidade. Quando a aceleração é zero, consequentemente, a força resultante sobre ela também é zero. Se ela já estava com uma velocidade, ela vai manter essa velocidade.
e vai percorrer uma trajetória circular. Circular não, retilínea, perdão. Segunda lei, P é mv, F, que é a força, é a derivada do momento angular P por T, PMV, se a massa é constante, tiro a massa fora, derivo a velocidade e tem aceleração. Tá? Num foguete, força derivada do momento angular com relação ao tempo, ddt de mv. Só que no foguete, para ele se mover, ele joga massa fora, ele joga combustível fora. Então, a massa do foguete não é constante. Então, eu derivo a massa com relação ao tempo, multiplico por V. Depois, derivo V por T, multiplico por M. Então, eu tenho que a força é MA mais dm dt vezes V. Isso é fluxo. Fluxo do combustível. Mas só serve para foguete? Não. Imagine você carregando um saco de feijão de 60 quilos nas costas e o saco com um pequeno furo. Então, a equação da força que você está obedecendo é essa equação aqui, ó. Porque existe esse fator dm dt ao longo do tempo, ou seja, a perda do feijão ao longo do tempo. Tá bom? Muito bem. Vamos agora tentar aplicar essas leis de Newton para tentar responder questões sobre o movimento. O que é questões sobre o movimento? Algumas vezes ele quer saber a posição, algumas vezes ele quer saber a velocidade, algumas vezes ele quer saber a força sobre o sistema, algumas vezes ele quer saber a aceleração do sistema, enfim. Para qualquer uma dessas perguntas, o sucesso da resposta depende de quão hábil você é para desenhar todas as forças que estão atuando no sistema. Se você esquecer de uma das forças, consequentemente, você não vai responder o seu problema com exatidão, tá bom? Então, ele está falando aqui que existe um bloco de 100 quilos que ele está movimentando numa mesa horizontal sobre a ação de uma força de intensidade 20 newton. Isso é o módulo dela. Tá? N. Muito bem. Ele está falando que esse θ que aparece aí é 30 graus. Sabendo que o bloco se move na horizontal, ele pede para você determinar a aceleração do bloco e a interação do bloco com o solo. Então vamos. Primeiro, isso aqui é o solo. Interação do bloco com o planeta Terra gera força-peso. E a força-peso seria massa vezes a aceleração da gravidade. A massa desse bloco é 100 e o G
eu vou adotar 10. G, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Muito bem. Então, a força-peso puxa o bloco contra o solo. Ação e reação. O solo gera uma força igual e sentido contrário, empurrando o bloco para cima. Então, eu vou chamar essa força de força N, normal. Então, a força N é a interação do bloco com a superfície, tá? Muito bem. Como existe um ângulo aqui, eu vou calcular as componentes dessa força, tanto no eixo X quanto no eixo Y. No eixo X, eu vou chamar essa força de F de X. No eixo Y, eu vou chamar essa força de F de Y, porque eu estou enxergando esse triângulo retângulo que está aí, ó. Ok? Vou começar com as projeções. Calcular aqui. Seno de 30 graus seria cateto oposto, que é F de Y, sobre a hipotenusa, que é F. Portanto, F de Y é F, que é quantos newton? 20, perdão, vezes seno de 30, que é 0,5. Então, eu sei que F de Y é igual a 10 newton. Tá? Newton é a unidade da força. Agora eu vou calcular a outra projeção. A projeção do cosseno de 30. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente, que é o F de X, é F vezes cosseno de 30. O F é 20, cosseno de 30 é 0,86. Então, o meu F de X dá 17,32 newton. Confira essa conta aí para mim, por favor. Pronto, eu tenho as projeções. Agora, eu vou tentar responder o problema. Questão A. Eu quero determinar a aceleração. Como o bloco se move ao longo do eixo X, eu vou fazer a somatória de todas as forças no eixo X. Então, vamos lá. No eixo X, só aparece uma força, F de X. Igual. Se eu somo uma banana com 2 bananas, eu tenho 3 bananas. Se eu somo 4 maçãs com 5 maçãs, eu tenho 9 maçãs. Ou seja, eu só posso somar coisas de mesma espécie.
Na física, eu só posso somar grandezas de mesma espécie. Então, eu só posso somar força com força, velocidade com velocidade, aceleração com aceleração, posição com posição, e assim sucessivamente. Quando eu somo posição com posição, do outro lado da posição. Quando eu somo velocidade com velocidade, do outro lado da velocidade. Quando eu somo força, do outro lado da força. Só que Newton disse que força é massa vezes aceleração. Essa força é 17,32. A massa é 100. Então, eu tiro que a aceleração é aproximadamente 0,17 metros por segundo ao. Essa é a resposta do item A. A resposta do item B é determinar a força normal. A força normal é a força de interação do bloco com o solo. Para essa soma, eu vou dizer que todo mundo que está na mesma direção do eixo X vai ser positiva. No sentido contrário, é negativa. Então, a normal para mim vai ser positiva, o peso vai ser negativo, e o FY, que está para cima, vai ser positivo. Então, a normal é positiva. A força-peso é negativa. E a força FY é positiva. Então, eu estou fazendo agora a somatória das forças no eixo Y. Nesse eixo Y, eu teria que igualar a massa vezes a aceleração. Porque se eu somo forças, do outro lado só pode ter força. Correto? Muito bem. Só que eu sei que o móvel, o bloco, não se move no eixo Y. Então, esse produto aqui para mim é zero. Porque A é zero. Porque o bloco no eixo Y fica em repouso. Ele só anda no eixo X. Ou só se desloca no eixo X. Então, N mais ou menos P. Quanto que é P? A massa do bloco é 100. Então, vai ser 100 vezes 10, mais a força em Y, que é 10. Igual a zero. Então, normal é menos... Isso aqui dá 1000, isso aqui dá 10, então dá menos 990, igual a zero. Portanto, a normal é 990 newton.
Então, essa é a resposta do nosso item B. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, vou para o próximo. Aqui ele praticamente jogou uma segunda força. Ele diz o seguinte, que um bloco, um corpo de massa 100 kg, ainda movimenta-se numa horizontal, sobre uma força F de 20 newtons, conforme mostra a figura, só que ele não deu o valor dessa outra força aqui, ó. Vamos colocar aqui 40 newtons. Depois eu arrumo isso. Onde θ é 30 graus e alfa 45. θ é 30, alfa 45. Sabendo que o bloco só se move na horizontal, determine a aceleração do bloco e determine a força de interação do bloco com o solo. Então, vamos começar primeiro com as projeções. Então, vou fazer essa projeção aqui. Aqui é o nosso F de Y, que já vimos no exercício anterior, que é 10 newton. Aqui é o F de X, que já vimos no exercício anterior, que é 17,32 newton. Porque o F continua sendo 20 e o ângulo continua sendo 30. Agora aqui. Esse aqui é o F de Y. F, vou chamar de linha, tá? Ó, F' de Y. E esse cara aqui eu vou chamar de F'X. Olha agora, esse aqui, a flecha é para cima, ó. Flecha, flecha. Agora o F de X, ó. Flecha, flecha, flecha. Flecha, flecha. E aqui a flecha, ó. Tá? A projeção é assim. Muito bem. Então, agora eu vou calcular o seno de 45 primeiro. Seno de 45 é seno de 45, cateto oposto, F'Y sobre a hipotenusa 40. Portanto, F'Y é 40 seno de 45 graus. F'Y é igual a 28, 28. 28,28 newton. Cosseno de 45 seria o F'X por 40, que é a hipotenusa. Então, F'X também é 28 newton. Ok? Calculei as projeções.
Agora eu vou desenhar as forças que estão faltando. Primeiro, interação do bloco com a Terra. Gera força-peso. Gera força-peso, que seria M vezes G, que seria 100 vezes 10, que seria 1000 newton. Sempre direcionado para o centro da Terra. Agora, a força-peso puxa o bloco contra o solo. Ação e reação, o solo empurra o bloco para cima. M. Força normal. Vou calcular o item A primeiro. Eu vou fazer Espera aí, pessoal. Tive um problema aqui. Técnico. Agora está resolvido. Então, vou calcular a aceleração. A aceleração, eu vou fazer a somatória das forças no eixo X. Então, vamos lá. No eixo X tem duas forças. Tem a força Fx e F'X. E eu vou dizer que todas as forças que estiverem nesse sentido vai ser positivo. Sentido contrário para mim vai ser negativo. Essa convenção sou eu que escolho, tá? Não existe regra. Qualquer convenção que você adotar vai dar certo. Então, f de x, 17,32, mais f' de x, 28,28, é igual, somo força, sei que o bloco se move no eixo X, então eu vou igualar a massa vezes a aceleração. Então, a soma do lado esquerdo da equação dá 45,60. A massa do bloco é 100 vezes A. Então, A dá aproximadamente 0,46 metros por segundo ao quadrado. Ok? Agora eu vou calcular a interação, que é a força N. Então, calculando a força de interação. Com a superfície. Que é a força N. Então, vou olhar no meu desenho. Tudo que tiver para cima é positivo, tudo que tiver para baixo é negativo. Então, ó, N é positivo, Fy é positivo, F'y é negativo e P é negativo.
Então, N é positivo, FY é positivo, F'Y é negativo e o P é negativo. Como eu sei que não se move no eixo Y, eu igualo isso a zero, porque a aceleração é zero, porque o sistema está em repouso no eixo Y. Então, N mais 10 menos 28,28 menos 1000 é igual a zero. Então, N... Então, deixa eu fazer essa conta. Então, é 18 ponto... mais 1000. 1018,28. 1018,28 newton. Então, essa é a força normal que o bloco está sentindo. Por que está sentindo uma força normal maior? Porque essa força Y é como se ela estivesse aqui em cima, ó, empurrando o bloco para baixo. Ó. Vou desenhar aqui para vocês verem. Ela está aqui, ó. Aumentando a pressão sobre o bloco. Ok? Muito bem. Nosso próximo exercício, ele trata-se de um homem sobre uma balança. Então, ele tem 90 quilos e ele mede o seu peso numa balança tipo farmácia. Hoje não tem mais, né? Aquela balança de banheiro, posso dizer assim. Ele quer que você determine a leitura na balança. Então, vamos lá. Então, a aplicação desse homem com o planeta Terra gera força-peso. A força-peso é massa vezes G, que é 90 vezes 10, que é 900 mil. Porque esse homem está interagindo com a Terra. Se não tivesse a Terra, o peso dele seria zero. Agora, a força-peso puxa o homem sobre a balança. A balança, por sua vez, gera uma força contrária à força-peso, empurrando o homem para cima. Eu vou chamar de normal. A leitura da balança é feita pela força de interação do pé desse homem com a superfície
da balança. Ok? Então, como não tem força no eixo X, eu vou fazer a somatória das forças no eixo Y, que é esse eixo vertical. E tudo que tiver para cima é positivo, tudo que tiver para baixo é negativo. Então, a força normal vai ser positiva, a força peso vai ser negativa. Desse lado, eu igualaria, segundo Newton, a massa vezes a aceleração, mas isso vai ser zero, porque a aceleração é zero, porque este homem está em repouso. Então, normal menos 900 é zero, portanto, normal é 900 newton. Essa é a leitura que a balança faria. Ok? Pronto. Esse mesmo homem de 90 quilos, infelizmente, com a leitura lida na balança, aproveita a promoção da farmácia. Compra a balança para controlar seu peso com a dieta que resolve fazer. Ao chegar no prédio, resolve subir pelo elevador. Dados técnicos registrados num quadro do elevador, geralmente aquelas placas de alumínio rebitadas, mostra que o mesmo sobe e desce com uma aceleração constante, ou seja, o elevador. Ponto. No elevador, o homem resolve conferir a leitura da balança. A. Determine a leitura da balança quando o elevador está subindo. B. Determine a leitura da balança quando o elevador está descendo. Então, vamos lá. Vamos desenhar as forças de novo. Interação do homem com a Terra. Força-peso. 90. G10. P. 900 newton. A força-peso puxa o homem contra a balança. Ação e reação pelos pés. A balança empurra o homem no sentido contrário. Aparece a normal aqui. E vou usar essa convenção de sinal. Tudo que é para cima é positivo. Tudo que é para baixo é negativo. Então, vamos lá. Caso A. Elevador subindo. Vou fazer a somatória das forças. N é positivo, somo com o peso, que é negativo, e isso é massa vezes aceleração. O homem está em cima da balança, parado, mas a balança está dentro do elevador. Consequentemente, a balança e o homem estão com movimento acelerado. Estou desprezando a massa do elevador. Nem entra na conta da leitura da balança, tá bom? Então, aqui é normal. Mais com menos 900. A massa é 90 do homem e a aceleração é 1. Então, a força normal é 990 newton.
Se ele não conhecer física, ele pode achar que a balança já está com defeito, porque na farmácia ele mediu 900, ou ele engordou da farmácia até o prédio. Agora, se ele souber física, ele não vai se preocupar com esse resultado. Agora eu vou fazer ele descendo. B. Vou tentar fazer um homem simplificado aqui. Aqui está a força-peso. Já vimos que é 900 newton. Essa força vem da interação do homem com a Terra. Agora, a força-peso puxa o homem contra a balança. A balança, por sua vez, empurra o homem para cima. Tá? Vou adotar uma convenção de sinal, porque eu vou fazer uma soma algébrica. Então, é melhor adotar uma convenção de sinal. Tudo que tiver para baixo agora, para mim, vai ser positivo. Sentido contrário, negativo. Então, a força-peso, para mim, é positivo. A força normal, para mim, é negativa. E quando eu somo força, aqui eu tenho massa vezes aceleração, que também é para baixo, então é positivo. Isso aqui é 900. Isso aqui é menos N. Isso aqui é 90 vezes 1. Então, aqui é 900. Passo 90 subtraindo e levo o N para lá com o sinal trocado. Então, N é 810 newton. Ok? Então, as leituras da balança não são iguais, porque ela estava em estados de movimento diferentes. Dentro da farmácia, ela estava num estado de movimento. Dentro do elevador, subindo, é um segundo estado de movimento. Dentro do elevador, descendo, é um terceiro estado de movimento. Ok? E tudo se resume em desenhar corretamente as forças. Se não fizer o desenho correto das forças, com certeza não acerta os índices, que são as perguntas. Tá bom? Muito bem. Então, isso aqui é um sistema que tem um certo ângulo, né? É um bloco que está em cima dessa superfície, que eu vou chamar de S. Essa superfície faz um certo ângulo θ com o solo. Aqui é o solo. Essa superfície não tem atrito. E ele fala que o θ é 30 graus e ele pede a aceleração do bloco. Então, muito bem. Este x e y é o referencial geralmente escolhido para resolver esse problema. É um referencial em que as equações ficam algebricamente mais fáceis. Ok? Então, primeiro, ele fez o seguinte, ó. Interação da Terra com o bloco. Gerou essa força-peso.
Imediatamente ele projetou essa força-peso no eixo que ele chamou de Y, e ficou PY, projetou essa força no eixo que ele chamou de X, ficou PX, ok? Aí ele pensou o seguinte, olha, PY puxa o bloco contra a cunha, ação e reação, a cunha empurra o bloco com a força N. Então, a aceleração do bloco. A aceleração do bloco, como a única força que está agindo no eixo X é o PX, e ela está direcionada para baixo, consequentemente, o bloco irá descer essa cunha, nunca irá subir. Ok? Muito bem. E ele pede a força de interação do bloco com a superfície inclinada, ou seja, ele quer N. Ok? Então, vamos calcular o PX. Vou usar primeiro seno de θ, que é PX pela hipotenusa P. O θ é 30, o PX é o que eu quero determinar, e o P seria MVG. O M é 10, o G é 10, isso aqui é 100. Portanto, o PX é 50 newton. Ok? Vou calcular agora o PY.